Olá. Hoje o nosso papo é sobre uma das peças de engenharia mais incríveis da natureza, o braço humano. A gente vai fazer uma viagem assim de cabo a rabo, do ombro até a pontinha dos dedos. Uma viagem fascinante. Exato. E a missão é tentar entender como a evolução transformou o que era, sei lá, uma pata de mamífero na ferramenta mais sofisticada do planeta. Para isso, vamos investigar o que a gente consegue ver e sentir por fora e depois mergulhar nos ossos que sustentam tudo. É uma ótima abordagem, porque o membro superior não é só um apêndice, né? Ele é a nossa principal interface com o mundo. E para entender essa obra-prima, a gente precisa começar pelo básico. Ele faz parte do que chamamos de esqueleto apendicular. Espera aí, esqueleto apendicular? Isso soa bem técnico. A gente pode traduzir tipo como se fossem os apêndices do corpo? Exatamente. Nossos braços e pernas que ficam meio que pendurados no tronco principal, que seria o esqueleto axial. Essa é a ideia. É o esqueleto dos membros. E o design do membro superior, especificamente, é todo focado em mobilidade, em alcance, não em sustentação de peso como as pernas. E essa exploração começa na superfície, com o que a gente vê e toca. Ok, vamos lá então. Olhando de frente para o braço, a primeira coisa que salta aos olhos é o ombro. Tem aquela massa muscular mais arredondada que todo mundo conhece. O músculo deltoide. Isso, deltoide. É o que dá aquele contorno do ombro, né? Exatamente. E o deltoide já nos conta uma história. Ele funciona como uma capa muscular sobre a articulação do ombro. É por causa dele que a gente consegue levantar o braço para frente, para o lado. Para trás também. Também. Aliás, é um músculo bem familiar para quem tomou vacina recentemente. Ah, boa! É nele que a maioria das injeções intramusculares no braço são aplicadas. E é por isso que ele fica dolorido no dia seguinte. Nossa, que referência ótima. Então é por isso que dói bem ali. Agora, descendo um pouco, entre o ombro e o cotovelo na frente, tem o famoso bíceps. Mas o que me chamou a atenção foi um detalhe. Um sulco, sabe? Uma linha que divide o bíceps na frente e o tríceps, que fica mais atrás. E esse sulco é muito mais que um detalhe, é uma janela para o nosso sistema circulatório. É exatamente ali, nessa depressão, mais para dentro do braço, que a artéria braquial passa bem perto da superfície. Puxa, que incrível! Quer dizer que um profissional de saúde pode usar esse ponto no meio do braço para checar o pulso ou medir a pressão? Em vez de ir sempre no punho? Exatamente. Em algumas situações, é até o local preferencial. É um verdadeiro atalho anatômico. E falando em pontos de referência, se a gente deslizar a mão por esse mesmo lado de dentro do braço, até chegar no cotovelo, vamos sentir uma proeminência óssea bem pontuda. Esse é o epicôndilo medial. Ah, o famoso ossinho do cotovelo. Aquele que quando a gente bate na quina da mesa dá um choque horrível que corre o braço todo. Esse mesmo. E o motivo do choque é que o nervo ulnar, um dos principais nervos do braço, passa num túnel logo atrás desse osso, bem pertinho da pele. Entendi. Então, esse marco ósseo não é só um ponto onde músculos se prendem, ele também é um ponto de vulnerabilidade. Mostra como estruturas vitais, tipo nervos e artérias, usam os ossos como guia. Faz todo sentido. A estrutura óssea é como se fosse um mapa de estradas para o resto, né? E continuando para o antebraço, ainda de frente, as fontes destacam um músculo que forma uma saliência do lado de fora, o bráquio radial. Sim, e a localização dele é chave. O bráquio radial é um dos principais responsáveis por flexionar o cotovelo, principalmente com o polegar para cima, como no gesto de joia. Ah, ok. Ele cria aquele contorno muscular mais robusto na parte de cima do antebraço, e é um ótimo exemplo de como a função molda a forma. Músculos potentes criam marcos visíveis na superfície. E essa jornada pela frente termina na mão, conectada pelo punho. A gente vê a palma, os 5 dedos. Mas e se a gente virar o braço? O que a vista de trás nos revela? Olha, a perspectiva muda completamente e revela a outra metade da história. A massa do deltoide continua bem visível, claro, mas no braço, em vez do contorno mais liso do bíceps, a gente vê as divisões do tríceps. O antagonista do bíceps. Perfeito. Enquanto um dobra o cotovelo, o outro estica. É um cabo de guerra em perfeito equilíbrio. Entendi. E aquele ossinho do choque, o epicôndilo medial, também dá para sentir por trás?
Dá sim, ele continua sendo uma referência. Mas o que a visão de trás realmente destaca são os marcos do punho. A parte de trás da mão, que a gente chama de dorso, nos leva a 2 pontos ósseos muito fáceis de achar. E onde eles ficam exatamente? Se quem nos ouve apalpar as laterais do próprio punho, vai sentir 2 protuberâncias ósseas, um caroço de cada lado. Aham. No lado do polegar, a gente tem o processo estiloide do rádio, e no lado do dedo mínimo, o processo estiloide da una. São as pontas dos 2 ossos do antebraço. E eles servem para quê? Eles funcionam como os pilares de um portão, estabilizando a articulação do punho. Perfeito, é uma referência bem tátil. Agora, tudo isso que a gente consegue sentir na superfície é fascinante, mas me faz pensar no que está por baixo. Qual é o andaime de ossos que sustenta tudo isso? Agora a gente entra na osteologia, na arquitetura interna. E é aqui que a genialidade do design fica ainda mais clara. A conexão do braço com o tronco é feita por 2 ossos. A clavícula, na frente, e a escápula, atrás. Certo. Pense na clavícula não como um osso qualquer, mas como a haste de um guarda-chuva. É ela que empurra o ombro para o lado e para trás, afastando o braço do tórax. Ah, então é por isso que a gente tem um alcance tão grande. Sem a clavícula, nosso braço ficaria meio caído na frente do corpo. Precisamente. A gente perderia quase toda a capacidade de levantar o braço para o lado ou para cima. É um design herdado dos nossos ancestrais primatas que precisavam de um alcance enorme para se balançar nas árvores. Que interessante. E a escápula, por sua vez, não é um osso fixo. Ela desliza sobre as costelas como uma base móvel, o que aumenta ainda mais o nosso alcance. Que incrível. Então, a base do nosso braço já é toda projetada para o máximo de movimento. E depois dessa base, o que vem? Aí vem o osso longo e forte do braço, o húmero. Ele funciona como uma alavanca poderosa, mas é no antebraço que a mágica acontece. Em vez de um osso só, temos 2, o rádio e a una, que correm em paralelo. E por que 2 ossos ali, mas só um no braço? Não parece menos robusto? Qual é a vantagem disso? Essa é a grande sacada. Não é sobre robustez, é sobre versatilidade. O fato de termos 2 ossos ali é o que nos permite fazer um movimento que, assim, quase nenhum outro animal faz com tanta precisão. Que é? Girar a palma da mão para cima e para baixo. A pronação e a supinação. O rádio gira em torno da una, que fica mais estável. É como um portão abrindo e fechando. Nossa. Esse movimento que nos deixa pegar sopa com a colher ou digitar um teclado. Um osso só seria só uma dobradiça simples. Uau, isso muda tudo. Nunca pensei que algo tão simples como virar a mão exigisse uma arquitetura tão específica. E depois dessa dupla chegamos no punho. Chegamos no punho, que é outra maravilha. Ele é formado por 8 ossos pequenos, os ossos do carpo, arranjados em 2 fileiras. Pense neles não como tijolos, mas como um saquinho com pedrinhas de rio, todas encaixadas de forma irregular. Essa estrutura de saco de pedras é o que dá ao nosso punho a flexibilidade para se mover em tantas direções, diferente da dobradiça mais simples do cotovelo. E, finalmente, os metacarpos na palma e as falanges nos dedos. É uma quantidade absurda de detalhes, de ossos, de pontos de fixação. Eu fico pensando em quem estuda isso formalmente, sabe? Sim. A gente está aqui conversando e já parece uma montanha de informação. Imagina para um estudante de medicina que precisa memorizar cada músculo que se prende em cada pedacinho de osso, cada nervo que passa por ali, como eles conseguem. É, sem dúvida, um dos maiores desafios do início do curso. A memorização é o primeiro passo, mas não é suficiente, né? O verdadeiro aprendizado vem da aplicação. De entender a função. Exato. Entender como a fratura de um ossinho do punho afeta a força, ou como a lesão de um nervo no cotovelo pode paralisar músculos da mão, é um quebra-cabeça tridimensional. Não tem atalho, exige bons materiais, muita prática com questões e revisão constante. E essa montanha de informação é o desafio diário, né, de todo estudante da área da saúde. A gente fica pensando como consolidar tudo isso de forma eficiente, porque a verdade é que ter a ferramenta certa faz toda a diferença. Totalmente. Muda o jogo. Falando nisso, para quem vive esse desafio, se a meta é se preparar de verdade, a dica é entrar em medcube.com.br
baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. É uma excelente ponte, porque a plataforma é construída exatamente sobre essa necessidade. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas. Resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de ferramenta que transforma essa montanha de informação em conhecimento que você pode aplicar. Exatamente. Consolida o conhecimento. É uma forma de praticar e consolidar esse tipo de raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui. Ok, voltando à nossa análise da estrutura. Juntando todas as peças, desde essa base móvel do ombro até as pontas dos dedos, qual é o panorama geral? O panorama é o de uma sinfonia. A combinação de todos esses elementos que a gente discutiu é o que dá ao membro superior essa versatilidade única. Não é uma ferramenta para uma única função. Certo. A estrutura permite movimentos de força bruta, como levantar um peso, e, ao mesmo tempo, movimentos de uma fineza, de uma precisão impressionantes, como os de um cirurgião ou de um músico. É a combinação da liberdade do ombro, da força do braço, da rotação do